paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Este é o momento falando de Jesus e hoje o Espírito Santo trouxe mais uma mensagem forte. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por a oportunidade de estar falando de Jesus. Porque a minha missão é ser testemunha do nome do Senhor, testemunha de Jesus na terra. Também quero agradecer a você, querido ouvinte, que tem acompanhado os nossos vídeos diariamente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, que Deus encha o teu coração de alegria, de paz através desta mensagem que o Espírito Santo de Deus irá ministrar nesta noite. Também quero agradecer ao canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Homem abençoado, homem de Deus, homem que tem pregado o Evangelho não importando a quantidade de pessoas. Ele tem feito a diferença, ele tem pregado e falado aquilo que o Espírito Santo de Deus tem mandado. Por isso que eu acompanho e recomendo em nome de Jesus. Vamos à mensagem do Senhor. Jesus apazigua a tempestade. Glória! Que bênção, né, amados? Lá, ó, está no livro de Marcos 4:35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Meu Deus! Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e uns diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória! Que mensagem, né? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar neste momento e expressar aquilo que eu não sei falar, mas que esteja segundo o coração de Deus, esteja no coração de Deus para passar a você, a sua família. Amados, quantas vezes passamos por ventos, por tempestades? Como eu já preguei aqui, vem o dia mau, o dia que nós enfrentamos aquela luta terrível. Quem nunca passou? Um dia que a gente perde alguém, um dia que a gente perde amigos, muitas coisas ruins, fracasso financeiro, fracasso espiritual, fracasso sentimental, muitas coisas a gente pode passar enquanto estamos aqui na terra. Nós temos que enfrentar esse tipo de coisas. Mas olha só que mensagem que o Espírito Santo me trouxe hoje. Hoje eu estava passando por uma tempestade, umas das tempestades. Mas antes disso, quero falar. Eu passei por um temporal, uma tempestade que se levantou, mas graças a Deus que Jesus estava no meu barquinho. E aquele dia eu levantei tão angustiada, eu disse: Senhor, por que eu estou passando tudo isso? E reclamando: Senhor, por que eu estou passando tudo isso, Senhor? Olha só, o Senhor não está vendo, não fui eu que errei, foi aquela pessoa, agora eu estou passando junto com ela porque era alguém da minha família. Então, amados, eu disse: Senhor, olha para isso. Aí o Espírito Santo de Deus, abriu meus olhos espirituais. Eu vi, olha aqui, mas bateu com a mensagem. Jesus estava deitado nas almofadas. Quer ver? Olha aqui, ó.
ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, mas eu via mais de uma almofada. Eu, deitada na popa mesmo do barco, eu deitada lá e com o cotovelo em cima das almofadas e olhando, Jesus estava conduzindo o barquinho. Era um leme, não era aqueles leme assim, né, de navio, era barquinho. Então o leme era assim, ó. Ele estava de costa para mim e conduzindo o leme. Nossa, eu fiquei assustada. E eu entendi que o Senhor disse: calma, calma, eu estou no controle do teu barquinho, vai dar tudo certo. Oh, glória! E deu tudo certo. Glória a Jesus. Olha só, a tempestade, ela teve bonança. Teve continuidade, mas Jesus, quando eu queria me desesperar, e hoje eu lembrei disso aí, que eu queria me desesperar, eu lembrava de Jesus no leme. O Senhor disse para mim, numa visão, ele tinha assim as mãos assim, e aqui era o rosto, mas era aquela luz, não dava para enxergar o rosto. Ele falava assim para mim: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim jamais andará em trevas. Eu estou no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, por que nós nos desesperamos? E hoje se levantou o vento, ó. Eu pedi socorro, falei: Jesus, o Senhor repreendeu o vento, a tempestade. Eu abri essa mensagem, olha só, eu abri essa mensagem, depois de manhã, falei: não, é essa mensagem que eu vou pregar. Aí, quando foi à tarde, abri de novo, no mesmo versículo, falei: não, Deus quer falar através dessa mensagem. E se levantou, as potestades e principados, eles se levantam, não adianta, meus queridos. Não adianta, o inimigo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra esses demônios aí que estão atormentando as nossas vidas. Eu pedi: Senhor, veste as tuas armaduras em mim, Senhor, repreende este vento, essa tempestade, como na mensagem de outro, Senhor, vai amarrando esses demônios. Fui orando, falei: me reveste, me cobre com o teu sangue. É assim, queridos, nós temos que pelejar. São demônios tentando nos destruir, tentando nos entristecer, tentando nos abater. Mas se o Espírito Santo do Senhor está ali, ele alvora a sua bandeira contra o adversário, e o adversário só tem que bater em retirada, em nome de Jesus. E foi assim. O Senhor fez e de repente, ó, acalmou. Se você está passando por isso, queridos, não entregue os pontos, não se desespere. Peça ao Senhor: Senhor, segura o leme do meu barco, Pai. Eu vou deitar aqui, ó, e vou dormir na popa do navio. Eu vou dormir e o Senhor vai pelejar, o Senhor vai conduzir o teu barquinho. E quando a tempestade vier, aqui, ó, os discípulos estavam ali e a água vinha querendo tomar o barco. Olha aqui, ó, ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram dizendo, ó, ele levantou-se, no 37, levantou-se o grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O barco, as ondas eram tão grandes que já vinha se enchendo, e Jesus dormindo. Mas Jesus estava testando a fé deles. Quantas vezes o Senhor deixa o temporal quase encher o nosso barco, queridos, para ver a nossa fé. Olha aqui, daí quando Jesus falou para eles, ele disse, daí Jesus fez assim, ó, Jesus despertou, porque eles chamaram Jesus, falou assim: acalma-te, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Imaginou? Que a tempestade de repente acalma, quieta-te.
Imagine como que aqueles discípulos não ficaram. Meu Deus, olha só. Daí eles disseram: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Verdade. Muitas vezes nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Para crer que Jesus está no barquinho, segurando o leme, nós temos que ter fé. Para crer naquilo que o olho não vê e nem sobe o coração do homem, mas é aquilo que a palavra está falando aqui, ó. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento obedece? Eles ficaram assustados, porque eles não criam ainda que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus teve que fazer grandes sinais, muitos sinais. E mesmo depois que ele ressuscitou, eles ainda tinham pouca fé, eles não criam. Mas se você está passando o teu vento, a tua tempestade ali, e você crê que Jesus está no barquinho, deita e durma. Entrega o leme para Jesus conduzir a tua vida. É isso que eu vou fazer, amados. Ó Senhor, é teu leme. Rabandai, queda pra falar, brachai. Pega o leme, Pai. Conduz a situação, Senhor. Glória ao teu nome. Conduz a situação aí. Sim, Jesus. E é isso aí, amado. Deita e dorme. Descansa, porque eu tenho certeza que o barco vai chegar no rumo certo que o Senhor quer, porque se Ele está no controle, vai dar tudo certo em nome de Jesus, e tudo vai se encaixar, igual um quebra-cabeça, né? Ele vai se encaixando e tudo vai se acalmar, a tempestade vai se acalmar, não vai durar para sempre. Amém? São essas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que Deus abençoe você e a sua família, queridos. Continue ouvindo, continue compartilhando, continue falando de Jesus. Se você não sabe gravar vídeo, ou não sabe pregar, ou não sabe falar de Jesus, compartilhe os nossos vídeos para todos aqueles que precisam ouvir a mensagem do Reino de Deus. Amém? Vamos ao momento da oração. Você que não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, ore juntamente conosco aqui. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu te aceito como o meu único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue. Senhor Jesus, me dá força para te servir, Pai. Aceita-me também, Senhor. Sim, meu Pai, muda minha vida, muda minha história, perdoa os meus pecados. Sim, Jesus, fica comigo. Pai querido, abençoa também as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, meu Pai. Que elas sejam agraciadas com a presença do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo possa tomar, Pai, o controle da fé. Sim, e que elas vejam, meu Pai, o Senhor no controle do barquinho. Sim, Jesus querido, toma o leme desse barco. Que essa pessoa, Senhor, tenha fé, que essa pessoa não seja tímida para crer no milagre, crer que vai fazer bonança e o barquinho não vai a pique, em nome de Jesus, Senhor, e que eles possam caminhar, Jesus, sobre as águas, como teu servo Pedro. Sim, meu Pai, caminhou sobre as águas até o teu encontro, meu Deus. Não deixa a fé dele ser vacilante como Pedro, que vacilou e de repente começou a afundar, mas que os teus servos continuem a ter a fé, sim, para alcançar o objetivo que é estar firme com o Senhor, o que é servir ao Senhor com alegria e receber a salvação e a libertação da sua alma através do teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.